Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Gente, eu resolvi gravar esse vídeo, né? Vai ser um vídeo curto, não vai ser um vídeo muito longo, não pretendo me prolongar nas palavras, nem muito menos um vídeo, né? E o assunto a respeito desse vídeo foi algumas pesquisas que eu fiz em alguns dias atrás, né? E notei algumas semelhanças em alguns personagens ao longo da história, alguns personagens antigos, alguns incluem até as escrituras sagradas, e resolvi compartilhar com vocês para ver se vocês notavam alguma semelhança e a gente fazer uma análise, né, em cima desse assunto. Quero dizer para vocês que estou muito feliz com vocês também, que estão me acompanhando no meu grupo, no grupo Lirion, grupo fundado por mim, por meu compadre Talvani, e confesso a vocês que o nosso intuito aqui é ajudar a propagar a verdade, a divulgar o conhecimento e passar algumas verdades, né, que algumas pessoas não estão libertas ainda, não estão despertos e foram manipulados pelo GO, pelo sistema, pelo governo oculto e pelas religiões, né, até hoje. Não estou aqui para ir em confronto com as religiões, né? Não estou para dizer que ninguém está certo nem que ninguém está errado. Acredito nas minhas teorias, acredito nos meus estudos, acredito nas minhas pesquisas, né? E vamos lá para o que interessa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, galera. Tá bom? Acredito eu, gente, que ao longo da história, alguns personagens que a gente conhece são bastante famosos, né? Personagens que tiveram uma história solo, né? Tiveram uma história solo. Não foi um personagem que teve várias histórias. Em uma pessoa só, eles colocaram várias histórias, incluindo esse aqui. Rei Gilgamesh, né? Rei Gilgamesh, vocês conhecem bastante a história do Rei Gilgamesh, um semideus, né? Em busca da imortalidade, né? Gilgamesh é o rei da cidade de Uruk, localizada na Suméria, antiga Mesopotâmia, né? E se vocês notarem, ele tá segurando o leão aí como se fosse um gatinho, né? O rei Gilgamesh, ele viveu cerca de 2000 antes de Cristo, né? Um personagem bastante polêmico. Nas histórias fala que o rei Gilgamesh, ele era um semideus, 2 terços Deus, 1 terço humano, possuía uma grande força, beleza e sabedoria, mas também sendo ele arrogante e tirano, né? Então, vocês conhecem a epopeia de Gilgamesh, né? Muito bem. As pessoas que pesquisam, as pessoas que gostam de ler bastante, conhecem a epopeia de Gilgamesh, que é um semideus em busca na sua jornada, em busca da imortalidade, né, gente? E aqui mais pra frente a gente tem um personagem bastante conhecido, que é Hércules, né? Olha ele aí, ó, o Hércules aí, ó. Tá vendo? Se você for notar a semelhança desses dois, né? Aqui, ó, o rei Gilgamesh, né? Segurando o leão como um gatinho, né? Cabelo comprido, grande, forte, né? Força e sabedoria também. E você for notar também aqui o Hércules, né? Também é grande, tem beleza, né? E tem força. E também tem uma grande semelhança porque a história dele também inclui também um leão, né? Olha aí, ó. Hércules era um herói grego, né? Original da Grécia,
ele é o maior e conhecido pela sua força, né? E também foi conhecido por ter uma jornada muito grande em busca da imortalidade, né? No caso, em alguns textos, em algumas histórias, fala que Hércules, ele alcançou, né, a imortalidade. Acredito eu que não, né? E também aí inclui também que eu fiquei bastante curioso também nas minhas pesquisas, foi quando eu encontrei a história de Nimrod, né? Nimrod que se levantou contra o sistema, que nem vocês sabem, né? Que não foi contra Deus, que nem os textos bíblicos explica, né? E conta a manipulação muito grande. Ele se levantou, na verdade, ele se levantou contra o sistema, contra o sistema que reinava na época, que foi contra um deus Anunnaki, né? Na verdade, a gente sabemos muito bem que esse Anunnaki, ele se passava por Deus, né? Se colocava, se apresentava e se colocava como um deus. Esse Anunnaki, para quem não sabe, é Helios, né? Irmão de Enki, né? O geneticista. Ele se apresentava como Deus, ele fazia aquelas maldades, né? Na época. E Nimrod, como um semideus também, como um Anunnaki também, né? Ele se levantou contra ele, né? Mas acabou sendo derrubado, né? Acabou sendo derrotado. E também temos a história de Sansão, né? Que também, se você for ver a história de Sansão, inclui também o leão, né? Na história de Sansão. Tem semelhança com a história de Nimrod. Olha aqui, ó. Tem Nimrod aqui. Mais para frente temos Sansão. Olha a semelhança, gente, aí, ó. De Sansão e Nimrod. Tá vendo? Todos dois segurando ou enfrentando um leão, né? Enfrentando um leão. E também temos Hércules também, né? Perdão, pessoal. Temos Hércules também que está enfrentando um leão também. Não é isso? Bom, gente, se vocês for ver, o que está se parecendo aí, nessas pesquisas aí que eu mostrei para vocês, nessas imagens também. Se você for prestar atenção, se torna a mesma pessoa, né? Histórias diferentes, mas com grande semelhança, né? Todos eles têm força, né? E todos eles em busca da imortalidade, né? Buscando a imortalidade. E todos eles enfrentando um leão. Muito interessante, né? Cabelos compridos, né? Forte, o bastante. Isso é o que o sistema e as manipulações das religiões passam pra gente, né? E todos eles eram Anunnakis. Na verdade, são Anunnakis. Não eram semideus, né? Que nem conta nas mitologias, né? Assim, se vocês vão ver, vocês podem pegar até nas histórias dos Anunnakis, eles se colocavam como deuses, né? Se apresentavam para as pessoas diante como deus, porque fica mais fácil você controlar a massa quando você se coloca diante dele como uma divindade, né? Para fazer o quê? Para fazer a humanidade se jurar lealdade, se ajoelhar perante eles e jurar obediência, né? Contra eles. Qualquer uma pessoa, qualquer ser humano quiser se colocar como um deus, quiser se colocar como uma divindade, ou até mesmo se tornar um líder religioso e fazer as pessoas jurar obediência em cima da religião, em cima, falando sobre Deus para eles, falando se você pecar você vai para o inferno, ali vai colocar medo, né? Vai colocar medo nas pessoas. Então, voltando ao assunto dos Anunnakis, Enki
Vou contar um pouco da história de Enki aqui. Enki, ele era um Anunnaki, né? Geneticista, que nem conta os textos, as tabuletas de Agila em Sumério. Conta que Enki, ele era um geneticista e ele tinha característica anfíbia. 40% de Enki era Anunnaki, 60% era da sua mãe, que era uma mulher, que tinha necessidade de ficar na água, característica anfíbia. Então, ele herdou 40% do pai, Anunnaki, que é o seu pai é Anun, o deus dos Anunnaki, o Anunnaki maior, né? E 60% da genética da mãe, a mulher que tinha necessidade de ficar na água, tinha característica anfíbia. Então Enki, ele foi enviado pelo seu pai Anu aqui à Terra, né? Chegando aqui, Enki decidiu compartilhar um pouco da sua genética e dos seus conhecimentos ao ser humano, né? Então Enki achava a coisa mais linda, a sua criação, que ele ajudou a evoluindo, crescendo cada vez mais, né? Na inteligência. E Enki, se você for ver, você for pesquisar nos textos, nos textos sumérios, nas tabuletas de Agila, você vai ver Enki, a imagem de Enki com a roupa cheia de escama, né? Cheia de escama. Ele ganhou o apelido de serpente, das características dele da água, né? De ser um ser anfíbio, né? Conhecido como um ser anfíbio, ele tinha escama na roupa dele, Enki. Então, se você for ver, Enki ele se apresentou também como um deus no Egito também, né? Como uma referência como o deus Osíris, né? Que você for ver, você for pesquisar no Google, você vai ver lá no templo de Osirion, lá em Abidu, no Egito, você vai ver que uma parte do templo é inundada, né? É inundada por água, né? Porque ele era um deus que tinha necessidade de ficar só na água. E também tem muita semelhança na questão de Atlântida, né? Com Poseidon, que também era um deus da água, né? Também era um deus da água. Então, gente, são essas pequenas semelhanças, essas pequenas não, essas grandes semelhanças que faz a gente despertar, a gente vê que houve um equívoco na história, né? Houve alguma coisa que foi moldada, né? Alguma coisa que não se bate, né? Que nem eu citei esses exemplos aí desses 4 personagens, né? Dois personagens bíblicos e 2 personagens da mitologia, né? Ou seja, Gilgamesh, que estava em busca da imortalidade, perdão, e tinha uma grande força, né? Segurava o leão como um gatinho. Depois citei Hércules, que também estava em busca da imortalidade, tinha uma grande força e estava em confronto com o leão, né? Enfrentou um leão. E também Nimrod, né? Que também enfrentou um leão. Não só um leão, mas vários animais, né? Vários bichos, né? E também entra Sansão também, que teve aquele episódio com o leão também, né? Gente, se vocês for ver, gente, é muita semelhança. É grande demais a semelhança, né? E não só as histórias deles, mas tem várias histórias que se bate bastante, né? Se bate bastante, que nem a questão de Enlil também, né? Que é o irmão do Enki, né? Ele, quando ele foi enviado para cá, ele era o Enlil, ele era favorecido ao trono, né? Enlil. Ele era favorecido ao trono, ele por conta disso, ele era o filho querido do seu pai Anum com a sua esposa real, da realeza diretamente, a rainha principal. Então ele tinha o trono por direito. Ele foi enviado por seu pai Anum aqui à Terra, chegando na Suméria, né? Chegando aqui na Terra. Lá na Suméria ele ganhou o título de Satã, né? De Satã, que significa administrador territorial, né? Ele
Então ele administrava a terra, ele era um Anunnaki forte, né, de militarismo, né, e ele não queria o desenvolvimento da humanidade. Ele queria que a humanidade jurasse lealdade e fosse obediente a ele e trabalhasse apenas como escravo, né? Apenas como escravo. Então, vem o seu irmão Enki, que resolveu compartilhar um pouco da genética, né, dele e de conhecimento que em alguns textos, em algumas tabuletas de argila, em texto sumério, conta assim que tem uma parte lá que conta assim que a serpente, né, foi e chegou então a mulher e contou o segredo da árvore do bem e do mal, né? E da árvore também da vida, né? Da árvore da vida também, que da árvore da vida era para o segredo do prolongamento da vida, né? Da árvore da vida, né? Do prolongamento da vida. E da árvore do bem e do mal era sobre o conhecimento de ferramentas, né? De trabalho que poderia usar para a agricultura. E também que poderia usar como armas, né? Como armas também poderiam produzir através do metalúrgico, né? Então, acontecendo isso, a mulher vai e conta para Adão, né? Adão, que significa raça adâmica, não significa o indivíduo, não significa Adão, né? O indivíduo significa Adapa. Então, acontecendo isso, né? A mulher tomava de conta do jardim, do Éden, onde ficava onde ficava Adão, né? Onde ficava a raça adâmica, né? Que trabalhava lá no jardim do Éden, né? Então, acontecendo isso, eles conhecendo um pouco do conhecimento, né? Da árvore do bem e do mal, aconteceu que Eliú soube, né? Eliú, sabendo disso, ficou enfurecido. Então, Eliú dedurou ao seu pai, Anum, né? Dedurou ao seu pai Anum. Então, Anum puniu Enki, né? Puniu Enki. Qual foi a punição? Expulsando Enki do Jardim do Éden, né? Então, Enki, saindo da região, foi obrigado a ir para as terras de baixo, encontrar com Lilith, ou Dimesh, né? Dimesh, em sumério, para corrigir o erro. Que erro que ele poderia corrigir? Mexendo novamente na genética do ser humano, né? Reduzindo o seu tempo de vida, né? E em que também foi obrigado também a mexer também nos quadril das mulheres, né? Diminuindo mais o quadril das mulheres para aumentar mais a dor do parto. Houve muita perda de criança, né? Então, se vocês for ver, gente, vocês pegar essa história que eu acabei de contar para vocês, né? De Enki e Enlils. Enki ganhou o apelido de Serpente, né? Enki era conhecido como a Serpente, que contou o segredo à mulher, né? Contou o segredo à mulher e a mulher contou o segredo a Adão, né? O Adapa, né? E se você for ver a história também de Enlils, que ganhou o apelido de Satã, né? O título, no caso, né? Perdão, gente. O título de Satã, que também é administrador territorial. Se você for ver, se dá a mesma pessoa, né? Porque você for pegar o texto bíblico, né? Em Gênesis, vai dar a mesma história que eu acabei de contar para vocês, né, gente? Vai dar a mesma história. Que é uma serpente que vai e conta um segredo para a mulher conta para Adão. Não é isso? E daí se torna o caos, né? Acontece o mal.
Em Sumério, da mesma forma, a serpente conta o segredo à mulher, que a mulher conta para Adã, né? A raça adâmica, do segredo do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Se vocês for ver, é a mesma história, né? Essa história que eu contei para vocês, dos Anunnakis. Bom, gente, eu acabei me estendendo um pouco no vídeo, né? Eu ia falar que o vídeo era... Eu acabei de falar para vocês, logo no início eu falei para vocês que o vídeo era curto, né? Então eu acabei me estendendo porque eu me empolgo bastante quando eu começo a contar essas histórias, né? Então, gente, é isso, gente. Vamos despertar, gente. Vamos propagar a verdade. E fico muito feliz por a atenção de cada um de vocês. E agradeço cada vez mais por vocês ser compreensivos, né? Perdão por não saber muito me expressar, né? Nas palavras, mas o que vale é a força de vontade, né? E a divulgação do despertar, né? E é isso aí, gente. Vamos para frente, vamos chutar o balde, vamos cada vez mais divulgar o nosso trabalho, a nossa força e não vamos ficar presos, vamos se libertar, né? Da Matrix, vamos ficar presos a esse mundo de ilusão e vamos em busca da transmutação, né? Nem fala Rafael Hungria e o nosso amigo Otávio Reis e Urandi Fernandes e todo o pessoal da Dáquila que vem auxiliando a gente com esse trabalho junto com as 49 raças e os dimensionais, né? Vamos lá, gente. Até a próxima, que Deus quiser. Tchau e uma boa noite para vocês. Muito obrigado.